Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui chegando nessa quinta-feira para mais uma live. Estamos tentando aqui desde as 8h45 da manhã e o Instagram aqui deu um bolo na gente. Eu e a minha amiga Gi estamos aqui pronta para fazer essa entrega, mas estava sempre caindo. Mas bora lá, os desafios vão aumentando, mas nós estamos aqui. A entrega de hoje é linda, vamos falar sobre as feridas emocionais da infância, como que elas se desenvolvem, como que elas afetam a nossa vida hoje. Será que você tem uma ferida emocional aí aberta? Porque ferida nós temos, todos nós carregamos algum tipo de ferida emocional aí. E nós vamos citar aqui 5 feridas emocionais e vamos partilhar aqui as características dessas feridas, e como que a gente pode fazer para poder nos curar dessas feridas, né? Tá aguardando aqui a nossa amiga Gi chegar por aqui. Enquanto isso, vamos avisar pro pessoal que a gente conseguiu entrar, que a gente tá aqui, porque nós caímos diversas vezes. A Gi tentou, eu tentei, e agora eu entrei aqui sozinha, mas eu quero a companhia da minha amiga Gina. A gente preparou um conteúdo lindo para entregar para vocês. E os desafios aumentaram, mas a gente persiste porque a gente não desiste fácil, não. A gente se preparou para essa entrega, né? Então vamos fazer a nossa entrega com excelência. Gi, tá por aqui, não te vejo ainda. Não sei o que aconteceu com a nossa estrutura aqui do Instagram, mas a gente não estava conseguindo entrar e agora a Gi sumiu, não tô conseguindo encontrar a Gi aqui. Mas vamos que vamos. A Gi apareceu, seja bem-vinda, Gi. Já dei a introdução, né? Falei pro pessoal aqui que a gente tá tentando desde cedo. Então vamos continuar, né? Fazer a nossa entrega desta manhã. Todas as quintas-feiras a gente tem marcado esse encontro, né? De trazer entrega de conteúdos aí para que eleve a consciência, né? De todos que nos acompanham. E a entrega de hoje é falar sobre dor emocional, feridas, né? Como que ela se desenvolve, como que isso acontece, né? As feridas emocionais, elas são marcas profundas, né? Tá conseguindo me ouvir aí, Gi? Tô vendo que você entrou, não consegue entrar, né? Não tava conseguindo. Vai me acompanhar por aí, né? Pelo chat aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. A gente tenta de algum jeito, né? Se não for pela imagem, a gente vai pela mensagem aqui. Então, você vai aí me ajudando a fazer essa entrega aqui pela mensagem, tá bom? E a gente vê o que vai acontecer posteriormente. E como que acontece, né, esse ferimento emocional? Assim como no nosso corpo físico, né? É inesperado, é no momento que a gente menos espera, a gente acontece o impacto e a gente recebe ali um ferimento que a gente não quis, quem quer se ferir, né? E as feridas emocionais, ela acontece na maior parte das vezes desde o ventre da nossa mãe ou no período da nossa infância, do 0 aos 7 anos de idade. Por quê? É o período que o nosso cérebro ele está com maior sensibilidade, né, emocional. E quando a gente é um bebê no ventre da mamãe ou uma criança do 0 aos 7 anos, a gente não sabe interpretar muito bem o mundo à nossa volta e nem o que está acontecendo com a gente direito, né? A criança ela está em desenvolvimento, ela está aprendendo. Então, a gente não sabe interpretar aquela emoção de uma forma clara. Não é lógica, né? A gente está no processo de aprendizagem. Então, tudo aquilo que a nossa mamãe, ela vivenciou quando estava grávida de nós, quando éramos apenas um feto, um serzinho em desenvolvimento, a gente já está recebendo essa carga emocional, né? A ciência já comprova que até mesmo as emoções das nossas avós, né, dos nossos ancestrais, até a 4ª geração, é possível que a gente herde essa herança emocional.
e chega na vida adulta, a gente tem ali limitações, sentimentos, né? Dificuldade de nos relacionarmos nos nossos relacionamentos conjugais, sociais, de trabalho, né? Conflitos que a gente não consegue resolver. E muitas das vezes a gente não consegue interpretar a raiz dessas emoções. E as feridas emocionais, a gente consegue catalogar elas em 5 feridas principais, né? Que eu vou citar elas logo mais aqui para vocês. Então, observando a nossa trajetória de vida, a gente vai ver ali que todos nós passamos por algum impacto emocional e que pode sim ter nos causado algum fragmento desse impacto no nosso ser interior, né? Quando nós éramos apenas uma criança ou um bebê. E como que isso é refletido? Em forma de comportamento, como eu reajo atualmente, pode ter, né, uma origem daquilo que eu recebi emocionalmente quando eu ainda era um ser bem pequeno que eu não sabia expressar, né? Então, as feridas emocionais, a gente classifica elas, né, como ferida da rejeição, ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Essas 5 feridas, elas têm características principais, né? Você já ouviu falar que tem pessoas que não conseguem sair sozinha? Pessoas que estão sempre dependendo da opinião do outro para poder resolver uma questão pessoal ou para tomar uma decisão ali importante, mas para ela é muito importante a opinião que o outro vai pensar. Às vezes ela não sabe decidir aquilo por si só, se é bom ou não para ela, se ela quer ou não aquilo, porque ela depende muito da opinião do outro. Ela tem uma dependência emocional muito grande. Ela se sente sempre inferiorizada, né? Insuficiente. Essa é uma característica muito profunda da ferida da rejeição, por exemplo. Imagina aquela mamãe que descobriu que estava gestante, aquele bebezinho, e ela foi ali rejeitada, abandonada pelo seu parceiro. A sensação dessa mãe de abandono pode passar para essa criança. Ah, Cícera, mas todas as pessoas, as mães que foram abandonadas, existem pessoas que nasceram, né, de relacionamentos indesejáveis e não foi esperado, né, naquele relacionamento e nasceu e estão muito bem na vida e não tem uma queixa de rejeição. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que isso pode refletir em outro comportamento. Então, não é uma base de regra para todas as pessoas, né? Cada pessoa vai interpretar um acontecimento e um impacto emocional que aconteceu na sua história, na sua vida, de uma forma diferente, porque é a resiliência, é o sentir de cada pessoa, né? Então, quando a gente olha para as feridas emocionais, para a dor do outro, a gente costuma dizer na terapia integrativa que a gente não julga a dor, a gente acolhe, ampara, né? E não compara a dor de ninguém, né? Porque é uma ferida, cada um vai se sentir de uma forma. Uns vão sentir arder mais, pode ser o mesmo escoriação, parecido, o mesmo ferimento. Mas olha, em mim tá doendo mais, né? Nossa, aconteceu do mesmo jeito, quebrei o pé ali, Cícera, nossa, é idêntico, mas assim, o fulano disse que o dele dói mais. E tudo bem, a dor dele, ele que vai classificar, cada um vai classificar o seu nível de dor, né? A dor, ela não é linear para todo mundo, né? Então, voltando aqui na ferida da rejeição, ela pode sim, na maioria das vezes, é comprovado cientificamente que o cérebro dessa criança em desenvolvimento, que sofreu ali um impacto emocional, ele é modificado, né? Quem sofre da ferida da rejeição, ou uma dessas feridas que eu vou citar a seguir, ela tem sim um impacto neurológico, não no neurológico, no desenvolvimento motor, mas no emocional.
da forma que ela vai interpretar aquela situação, fica registrado no nosso subconsciente. E todas as vezes que eu tiver um gatilho que vai me acionar aquela sensação de que eu senti, que eu não sei onde que eu senti aquilo, mas o meu cérebro conhece, eu vou sofrer novamente, eu vou sentir de novo rejeição, eu vou sentir novamente aquilo, até que eu vá para o meu processo de cura e eu libere o resíduo desse impacto emocional e essa ferida seja curada emocionalmente. É possível, Cícera? Sim, vou falar ao longo dessa live. Gi, me ajude aí, né? Se você tiver alguma partilha, pode partilhar por mensagem, minha amiga. Tô vendo que você tá por aqui. Uma outra ferida muito profunda também, e que acontece muito, a gente ter mais de uma ferida emocional. Na maioria das vezes. A gente não tem uma ferida isolada, né? Geralmente elas estão ali casadinhas, né? Porque quem sofreu uma rejeição possivelmente foi abandonado, né? Quem rejeita, abandona. Quem rejeita não tá perto, né? Há ali uma quebra, né? De vínculo. Ou às vezes tá presente de corpo, mas não tá presente emocionalmente. Como no caso que eu citei de uma mãe que foi abandonada, né? Pelo seu parceiro. E ali ela toca essa gestação sozinha. E essa criança pode sim se desenvolver com a ferida da rejeição e do abandono, né? Então, a ferida do abandono, ela cria ali uma dependência emocional. Também esse medo de ficar só. Já vi vários relatos de pessoas, né, que, puxa, até para ir ao mercado, ela não consegue até ir ali, né, no cabeleireiro, ela precisa de alguém, ou filho, amiga, ou o esposo tem que levar, tá sempre dependente emocional de alguém, né? Pode ser a dependência do parceiro, pode ser a dependência da amiga, pode ser a dependência de... Ela precisa de alguém precisa estar do lado dela para ela não se sentir sozinha, porque todas as vezes que ela se sente sozinha, aquele gatilho, aquela sensação de abandono surge dentro dela. E por desconhecer essa história, ela não sabe de onde vem, ela não tem uma explicação para aquilo que ela tá sentindo, e ela vai empurrando a vida com a barriga. Eu sinto medo, eu sinto dificuldade, eu sempre peço ajuda. E ela não tem noção de que aquilo pode ter sido um fragmento da sua infância, né? Uma outra ferida também, muito profunda, é a ferida da humilhação, que também ela pode ser desenvolvida também nesse período, né, de infância. Porque a gente fala que a infância é o terreno da vida, né? Então, você imagina aquela criança que foi envergonhada ou que ela foi humilhada ali na escola, sofreu um bullying ou uma repressão dos pais. Ai, que menina desorganizada, o cabelo dela é assim, é chorona demais. Você vai expondo isso, as emoções da criança, envergonhando ela, trazendo ela à exposição. Isso é um meio de humilhar o outro, né? Aquela criança, ela tá com as suas emoções ali sendo experimentada. E imagina você frágil ali, você precisa de alguém para te defender. Ou o seu pai, a sua mãe, os seus cuidadores diretos, o avô, a tia, alguém que tá ali o tempo todo com essa criança, e ela ouvindo essas frases de impacto, vai gerar aquele sentimento de humilhação. Só que dependendo do nível de maturidade dessa criança, ela não sabe dizer, olha, eu tô me sentindo humilhada. Olha, fulano me humilhou, mamãe e papai tá me humilhando. Titia me humilhou, ela não sabe nomear, né? Por não ter, muitas das vezes, nem a formulação, né? Da lógica para validar aquela dor em uma palavra. E a gente vai crescendo, se desenvolvendo e a gente vai aprendendo, né? Novos comportamentos, nomeando as coisas, e a gente vai falar, poxa, então aquilo que me aconteceu, quando eu olho para minha história e eu tenho maturidade para caracterizar, né, aquela emoção, eu falo, puxa, eu sentia,
mas eu não sabia o nome daquele sentimento. Ah, agora eu lembro. Eu fui humilhada na infância. Muitas pacientes falam isso pra mim. Nossa, Cícera, eu fui humilhada na minha infância. Falavam do meu cabelo, me humilhavam por conta do meu corpo, que eu não era igual, essa comparação, né? De que, o fulaninho é mais sabido que você, fulano já aprendeu a escrever, você ainda não, né? Mas aquele é um menino comportado, é uma menina comportada, tá ali sempre bonitinha, a roupa tá limpinha, você tá aí toda suja, não se comporta direito. Uma menina que tem um péssimo comportamento, né? A gente ouvia muito isso há décadas atrás, principalmente as meninas, né? Eram muito podadas, muito ali restritos, né? Os meninos podem isso, as meninas não podem aquilo, né? Os meninos podem brincar na rua, as meninas não, as meninas têm que ficar mais dentro de casa, né? Tinha-se muito isso, apesar da gente ter uma liberdade maior, né, para brincar fora de casa, mas sempre teve uma restrição. E essa mulher, essa menininha, ela vai levar isso para a vida, de que ela não pode, nossa, aquele comportamento foi feio, né? Chorar é feio. E ela vai guardando, vai engolindo aquela emoção, né? Chega na idade adulta, ela vai continuar fazendo o quê? Aquilo que ela aprendeu, né? Engolindo o choro, engolindo as palavras de humilhação, né? Ela vai normatizando aquilo que ela não conseguiu expressar que tá represada, porque no mental dela, no subconsciente, ela tem um registro daquele emocional que podou ela, normatizou que aquele comportamento é normal, e ela vai só sofrendo e deixando aquela ferida aberta porque ela não sabe, né, como lidar com isso, né? Então é muito profundo isso, né? A ferida emocional, ela toma labirintos de alma, né? Não é só, eu senti, deixa pra lá, ficou no passado. Passam-se décadas e a pessoa, quando fala da causa, o que aconteceu, ela sente, ela se emociona, porque existe um registro emocional nas nossas memórias celulares. A gente sempre frisa isso aqui, né, dentro dos processos de acolhimento emocional. Acolher o emocional é o primeiro passo para a cura, né? Eu acolho a minha emoção, eu senti isso, eu dou um nome para essa sensação, né? E eu olho para minha história. É libertador a gente olhar para nossa história. Sônia, seja bem-vinda, minha amiga. Que honra tê-la por aqui. Estamos falando das feridas emocionais, como elas se desenvolvem ao longo do nosso desenvolvimento. Outra ferida profunda também é a ferida da traição. Não sei se vocês conhecem, ouviram história, é muito comum, né? Aquela pessoa que fala assim, eu não confio em ninguém, desconfio de tudo e de todos, né? Tá sempre com o pé atrás, ela não consegue confiar no relacionamento, na pessoa que tá com ela, ou desconfia da amiga, alguém vai trair a qualquer momento, ela tem isso com ela, a pulga atrás da orelha, né? E ela não sabe dizer o porquê daquilo, né? Ela só sente. É possível que essa ferida da traição, ela não pode ter acontecido diretamente com essa mulher. Pode ser que a mãe dela foi traída pelo pai dela. E ela se sentiu traída dentro desse relacionamento familiar. Porque as feridas emocionais, elas geram esse sentimento em uma determinada fase da vida dentro dos nossos relacionamentos familiares, porque são as pessoas que estão ali diretamente ligadas ao nosso desenvolvimento. Então, a criança, ela vai sentir tudo o que acontece nesse meio familiar, ainda que não seja comunicado verbalmente, né? Mas a sensação, o clima desse ambiente, papai olhando para mamãe, mamãe olhando para papai, o clima mudou, as brigas, as vozes, o que essa criança ouviu, o que essa mãe estava sentindo, a criança vai absorvendo tudo do meio. E ela leva para a vida esse sentimento de desconfiança. Quando ela tem a oportunidade de parar e acolher a história, certamente vai ter ali na história de vida dela algum episódio de traição.
essa sensação de traição, né? Puxa, aconteceu com a avó, com o vô, com a mãe e com o pai. Não foi ela, alguém traiu ela diretamente, né? Mas a criança interior dela vivenciou, né? Um episódio desse sentimento e foi absorvida essa sensação. E ela cresceu com aquelas frases, né? Não posso confiar em ninguém, todo mundo, qualquer pessoa vai me trair a qualquer momento, porque quem estava mais próximo que deveria, né? Respeitar, honrar, ela perdeu a confiança, imagina lá fora, né? Então, é difícil para essa pessoa confiar, né? Nas pessoas que elas vão desenvolver laços ali, seja profissional, seja de amizade, seja de relacionamento. Outra ferida, estamos na quinta ferida, trazendo as características. Vamos falar da quinta ferida. A ferida da injustiça, né? Como que é esse sentimento de injustiça? Aquela pessoa rígida, sabe? Que tá ali, naquela necessidade de perfeição, perfeccionismo. Ela tá sempre ali querendo ter a sua identidade aprovada, carimbada. É ruim isso? Não, é muito bom a gente ter a nossa identidade ali, saber quem nós somos. Mas quando eu sou muito dura comigo mesmo, ou você vê essa mulher que ela tem ali um alto nível de cobrança com ela mesma, ela não aceita errar humano, todos nós vamos errar em algum momento da vida, porque nós estamos no processo de aprendizagem, né? Ou a gente vai errar como pais, ou como filhos que somos, né? Às vezes a gente vai errar como esposa, às vezes a gente vai errar como profissional, como amiga. A gente vai errar em algum momento da vida, porque nós não somos pessoas perfeitas, né? Ninguém é perfeito, né? Muito menos 100%, a gente não é isso, né? A gente tá ali nesse nível de busca de aperfeiçoamento. E quando eu sou dura comigo mesmo, é porque eu tenho essa sensação de injustiça dentro de mim. Muitas pessoas, eu tive um atendimento, um processo terapêutico com uma paciente, tive duas que veio da área jurídica, elas se formaram no direito, e elas falavam assim, Cícera, eu quis ir para essa área porque, para mim, eu vejo muita injustiça em minha volta. Então, eu queria ali resolver causas, sabe? Bater o martelo, escolher um lado, dar uma sentença, uma decisão. Então, ela tem um senso de justiça muito forte. Porém, nos comportamentos com ela mesma, ela acaba sendo muito injusta consigo mesma. Por quê? Ela busca a justiça a todo tempo, porque ela sofreu uma injustiça muito grande. E é muito difícil para essa pessoa vivenciar o sofrimento de injustiça com outras pessoas, porque ela sabe que isso dói, né? Esse sentimento é muito grande. E também, como que isso pode ter sido desenvolvido? A gente vai sempre para o maternar, para a mamãe, para o papai, as pessoas que estão ali 50% de cada lado, né? Nós carregamos 50% mamãe e 50% papais dentro de nós, né? No nosso DNA, na nossa herança emocional também, né? Às vezes não é com a mamãe, mas a gente herdou algo do papai, que o papai pode ter sido ferido, injustiçado, né? E os comportamentos, né? Ele vai levando para dentro do lar, quando ele forma uma família, para dentro do casamento. Às vezes os pais estão presentes, são bons pais, o papai trabalha, mantém, né, o sustento do lar, mas é aquele pai rígido que não consegue dar um abraço no filho. Quantas pacientes eu já atendi que traz isso para mim? Os meus pais foram ótimos, Cícera, só que, puxa, é tão injusto, né? Eu nunca tive um abraço de pai. Meu pai nunca me colocou no colo, né? Ele era o provedor da casa, do alimento, mas ele era ausente emocionalmente. Ele não conseguia nos dar um abraço, né? Era muito injusto uma criança não ter colo, ela fala isso, né? Muitas mulheres trazem essa ferida da injustiça por conta de um abraço que foi negado. Olha só, ela se sentiu o quê? Injustiçada, é injusto que fizeram comigo, eu queria só um colo e eu fui largada de canto. Ou aquela família que tem um número numeroso de filhos e veio a última filha, rapinha do tacho, né? As mães falam, né? Ai, a minha rapinha do tacho, essa daqui.
É como se ela fosse a rebarba, né? A última ali, né? A indesejada, aquela que chegou por último. E de tanto ouvir isso, essa pessoa, esse indivíduo, essa mulher, né? Essa criança, ela vai alimentando isso. Puxa, não sou bem-vinda, cheguei por último. Uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe e que eu tento sempre me policiar, porque eu sei que tá no meu DNA ali na minha ferida, que a gente já tratou, já cuidou, mas as marcas elas ficam, né, para nos trazer a memória de que aquilo aconteceu, aquele ferimento. Quando a gente tem um ferimento na pele, a gente olha, a gente vai lembrar, olha, aconteceu tal coisa, tal dia, foi um acidente. No emocional, a gente vai ter que aprender a identificar. Porque não nos ensinaram, há décadas atrás, não se falava de acolhimento emocional. Poucos tinham o privilégio de serem assistidos por um profissional que cuidava da saúde mental. A gente sabe que a história traz um fragmento muito denso, né? Não tinha esse acolhimento. Graças a Deus, hoje, a gente vê aí grandes números de profissionais estudando, né, a neurociência, a psicologia, a psicanálise, né, buscando aí aprofundamento nos estudos científicos, e tudo isso já é comprovado cientificamente, né, que esses traumas, que essas feridas, elas existem, né, e tem pessoas que carregam ao longo da vida, tem 70 anos a senhorinha, e tá lá com aquele sentimento de abandono, né? E tá sempre se sentindo abandonada agora pelo filho, por conta que ela tá na velhice. Quando você vai ver a história, desde quando vem esse sentimento? Aí ela fala, nossa, eu me senti abandonada pela minha mãe. Nossa, esse sentimento, quando eu era uma criança, minha mãe me deixou na casa da minha avó e ela foi embora. Porque ela foi abandonada pelo meu pai e me deixou para ser cuidada pela minha avó. E até hoje, quando eu lembro dessa história, eu queria muito ter ido com mamãe, só que mamãe me deixou, né? E a gente acolhe essa história. Porque essa mãe, será que ela foi má? Ela fez o que ela sabia, o que ela podia, com os recursos que ela tinha, né? Então, acolher a nossa história é parte do processo de cura. Meninas que estão aqui comigo, ou vocês que vão assistir essa live posteriormente, me falem, né, se vocês já sentiram, né, alguma dessas características dessas feridas que eu acabei de citar aqui, né? Ferida da rejeição, ferida do abandono, a ferida da humilhação, da traição, da injustiça, né? Em algum momento você já se sentiu nesse lugar, né? Sofreu um bullying na escola, né? Dos 8 aos 18 anos, né? A gente também pode acontecer muito impacto emocional, porque o adolescente, ela tá ali na fase de busca, né? Da busca da própria identidade, do pertencimento, né? Muitas pacientes trazem o desenvolvimento dessas feridas na fase escolar, quando tá cortando ali o laço, né? Do separar da mãe para ir para o primeiro ano de escola, né? Acontece muito impacto emocional. Então, hoje, né? Nós estamos aqui no mês de maio, domingo agora, o Dia das Mães, né? E quantas mamães carregando culpas, né? Por não ser aquela mãe perfeita que gostaria de ser, com medo de causar ferida no seu filho, né? Ou às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou fazer o melhor pelo meu filho. Tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que os meus pais não puderam ter, eu quero dar pro meu filho, eu quero ofertar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Que mãe, né? Que mãe que tá aqui, que não quis ou não desejou um dia dar o de melhor pro seu filho, né? E muitas das vezes nós erramos querendo acertar, tentando acertar, né? Às vezes o excesso de cuidado, querer poupar essa criança dos desafios da vida, também pode causar um trauma, uma ferida emocional. Porque você vai limitar essa criança de explorar certos, né, ambientes, espaços, porque pode oferecer risco. E muitas das vezes vem aquela sensação de incapacidade, né? Aquela sensação de que
eu não consigo, eu não posso, porque eu não tive a oportunidade de explorar os ambientes, porque mamãe e papai me poupavam muito, é aquelas mães super protetoras, né? Aqueles pais muito protetores, né? Então, pode acontecer também uma ferida emocional por conta da super proteção dos pais. Você vai podar essa criança do seu desenvolvimento, de explorar o mundo à sua volta. Claro que de uma forma segura, de uma forma supervisionada, acolhida, conforme a idade e a capacidade dessa criança, né? Então, mamães e papais, né? Mulher que vai assistir essa live posteriormente, né? Não se sinta culpada, né? Nem injustiçada por ter tentado acertar e você acabou errando, né? Parte do acolhimento emocional vai refletir na educação dos nossos filhos a partir do momento que eu acolho a minha emoção. Eu vou ser uma mãe melhor a partir de agora. Aquela oportunidade que eu não tive, aquela dor que me feriu, eu cuidando da minha dor, da minha ferida emocional, eu vou refletir isso de uma maneira positiva na vida dos meus filhos, né? Muitas das vezes, a ferida também do abandono, da humilhação, da traição, ela é desenvolvida nos ambientes sociais. Às vezes as mamães, elas precisavam trabalhar e deixar as crianças com babás, com parentes, com amigos, né? E essa criança pode ter sofrido um abuso sexual, por exemplo, pode ter sofrido ali uma repressão, um racismo, né? Por conta de algum comportamento, algo que a criança fez, e a pessoa usou ali termos, né, pejorativos, e feriu, né, o emocional dessa criança. E essa criança não chegou a abrir, a mãe tá sempre cansada, a correria do dia a dia, e você não teve o tempo de escutar o seu filho, né? E essa criança tá ali, tentando sobreviver com aquela emoção, aquele impacto emocional, e isso vai refletir no comportamento dessa criança, né? E a gente vai ver os sinais disso, muitas das vezes na sociedade, porque os comportamentos, eles têm uma origem, né? Eu tenho uma emoção que gerou um sentimento e ali eu me comportei dessa forma porque teve uma história atrás, né? Não foi do nada. De repente a criança mudou de comportamento. Era uma criança brilhante, comportada, de repente ela mudou completamente, né? É pra gente sempre estar atenta a quem tá à nossa volta, né? E defender. Eu vi esses dias um depoimento de uma pessoa muito próxima a mim, que ela falava assim, olha, as pessoas falavam coisas ruins de mim, falavam que eu tinha um comportamento feio, que eu era assim, assim, assado, e eu nunca vi minha mãe me defender. Então ela se sentiu ali desprotegida pela mãe, traída pela mãe, porque mamãe tinha que estar aqui para me defender. E mamãe viu as pessoas falando isso de mim e não me defendeu. Teve uma outra paciente que ela sofreu abuso sexual na infância, dos 6 aos 7 anos, por um amigo muito próximo do pai dela, que chegava na casa dela e falava, deixa a fulaninha ir comigo, fulano. Nós somos vizinhos, deixa ela ir em casa, eu e minha esposa, a gente não tem filhos, ela é tão linda. E esse senhor, ele colocava ela no colo e, né, praticava o abuso. E ela não tinha voz para falar para a mãe. Por quê? Era o amigo do papai, né? No processo terapêutico, ela trouxe isso quando ela visitou a criança dela. E o desejo dessa criança dela era gritar pro papai e pro mamãe. Mas por que ela não gritava? Porque o medo da mamãe e do papai não acreditar nela, né? A pessoa é amigo do pai, é da mãe. Eu não vou gritar, não vou falar, porque não vão acreditar em mim. Então, a escuta é muito importante. Escute, né? O que o seu filho tem a dizer. Muitas das vezes a gente não foi escutada pelos nossos pais, porque são outra época, né? Vieram de outras fases de vida. E eles não tinham essa educação, não receberam, né, esse carinho, esse acolhimento e não souberam nos escutar. Mas hoje a gente pode fazer diferente com os nossos sobrinhos. Eu sou tia de criança pequenininha, sou tia de adolescente, né? No máximo que eu consigo, que eu posso estar com eles, eu tento baixar o nível dele, tentar olhar no olho e acolher, ouvir, escutar, né?
A gente pode, cada dia, plantar uma sementinha e ser diferente a cada dia. E acolher a nossa história de que o passado a gente não consegue resolver, ir lá, voltar no passado e fazer diferente. Mas a partir de agora, eu consigo reescrever a minha história, ressignificar essas dores, sarar, curar essas feridas, para que a minha próxima geração não seja atingida por essa dor, essa ferida emocional. Porque o que eu sinto reflete nos meus, à minha volta, na minha filha, nos meus netos posteriormente, porque são sentimentos, emoções que geram energia nos ambientes que a gente está. E é onde a gente está, a gente dorme na mesma casa, se a gente tem uma família, a gente come na mesma mesa, né? A gente ocupa a mesma sala e a energia desse ambiente é partilhado. Então, outra questão muito importante é como que nós vamos nos curar dessas feridas, né? Como? Eu tenho esse comportamento, Cícera, eu identifiquei, eu acho sim. Quando a gente vai falando as características, a gente vai pedindo para o paciente dar nome, né? Puxa, esse sentimento é característico da ferida da rejeição. Nossa, esse outro comportamento é característico de uma ferida, mas não somos nós que vamos falar, olha, você tem a ferida da rejeição, né? Por mais que a gente veja a pessoa se comportando de uma certa forma, mas não somos nós, o terapeuta emocional, né, que vai dar nome à ferida da pessoa. É essa pessoa que vai nomear a dor dela. A gente não chega no consultório, né, do médico, do ortopedista, e ele vai tentar identificar, chutar, né? Ah, eu acho que você veio aqui no consultório porque você tá com dor de cabeça. Não, doutor, eu vim aqui porque a minha dor é aqui no pé, eu pisei ali de mau jeito no quintal, não é? É o paciente que vai trazer a característica e a dor que ele tá sentindo e vai dar nome à localização daquela dor. Assim também é a ferida emocional. A pessoa que sofre daquela dor, daquela rejeição, daquele sentimento de injustiça, daquele medo constante, daquela insegurança, ela precisa estar num ambiente seguro, acolhedor, sem julgamento, para que ela possa falar dessa dor e ser acolhida por esse profissional. E a partir daí, ela expondo a dor, nomeando a dor, a gente vai passo a passo caminhar juntas para uma possível cura emocional, um bem-estar, né? Que essa pessoa possa ter uma vida mais leve, ressignificando essa história, perdoando papai e mamãe que se comportaram de uma forma que eles não sabiam fazer diferente, perdoando, né? Libertando você, esse corpo, essa memória celular, daquela emoção represada que tá ali dentro, acolhendo a sua criança interior. Porque se o impacto aconteceu quando eu era criança, eu preciso visitar a minha memória de criança no subconsciente, e para isso eu preciso estar em um nível de acolhimento, num ambiente seguro, acolhedor, através de técnicas terapêuticas, né, com um profissional que seja capacitado para me ajudar a ressignificar se eu não conseguir sozinha, porque cada pessoa tem o seu nível de resiliência, né? Tem pessoas que conseguem sozinhos passar por um trauma e viver bem. Existe pessoas assim, que são tão resilientes que ela consegue passar por um impacto emocional tão grande, e a gente olha e fala, meu Deus, se fosse eu, nessa circunstância, eu nem sei como eu estaria, né? Existe casos que a gente se compara, né? A gente fala, meu Deus, se fosse eu vivenciando isso, eu não sei como se eu sobreviveria. E tem pessoas que sobrevivem ao impacto que a gente não suportaria, né? Com a nossa consciência aqui do racional. Mas a pessoa teve a capacidade de passar. Então, é não julgar, né? É acolher. E a gente vai junto a trilhar esse caminho, né? O que a gente consegue fazer por essas pessoas que sentem, né, essa ferida emocional? Mesmo quando nossos pais fizeram o que era melhor, que podiam por nós, quando nós éramos criança, e mesmo assim nós nos sentimos rejeitados, traídos, abandonados, humilhados, é a gente voltar nessa história e acolher papai e mamãe, né, como eu falei agora há pouco, de uma forma acolhedora, né? A gente vê muitas pessoas negarem as emoções ou fingirem que tá tudo bem, né?
E quando eu não cuido desse emocional, quando eu não olho, quando eu não quero nem saber, deixa lá no passado, já aconteceu e eu tô sofrendo, eu só pioro, né? Porque essa densidade emocional, ela começa a tomar um labirinto das minhas células e começam a refletir em formas de doenças até, né? Eu e a Gina, nós estamos com um cronograma de lives aí para o decorrer desse mês, que a gente vai falar, né? As consequências da ferida emocional, como que ela vai... Quais são as doenças que elas trazem, né? Para nós, se a gente não cuidar dessa dor emocional. Porque a dor emocional, ela não é vista a olho nu, né? Eu preciso sentar, eu preciso acolher, né? Eu preciso abrir o ouvido para escutar. Muitas das vezes é a amiga que tem uma queixa, é o filho, às vezes é o marido, ou às vezes é a minha emoção que eu preciso parar para me acolher. Aquele tempinho que eu preciso para, puxa, por que eu tô me comportando assim? O que aconteceu comigo que eu me comporto dessa forma? Eu gostaria de me comportar diferente, de ser uma pessoa, sei lá, mais espontânea. E por que eu sou tão tímida, não consigo me expor, não consigo falar em público? Por que será que eu não consigo, né, ter uma desenvoltura, desenvolver o meu trabalho de uma forma mais eficiente? Eu me sinto sempre inferior com relação ao meu colega, a minha colega que está desenvolvendo a mesma função, que estudou como eu. Existem muitas mulheres inseguras profissionalmente, né? Existem muitas mulheres que não se sentem preparadas para ser mãe. Ela não se sente capaz. Eu venho deste lugar, eu falava, nossa, acho que eu nunca vou ser mãe, porque eu não me vejo assim, cuidando, tendo essa paciência, e hoje eu sou mãe, né? Hoje eu olho para minhas filhas, já são adultas, né? Já trabalham, cuidam da vida delas, estudam, né? E eu falo, meu Deus, eu consegui. Mas eu não entendia na época porque eu me sentia tão incapaz de fazer esse maternar, né? De ser mãe, assim. Por quê? Eu tinha um sentimento de incapacidade dentro de mim. Tudo que eu ia tentar fazer era como se eu não conseguisse, é como se fosse muito fardo, é como se fosse muito pesado para eu desenvolver, né? Como se eu precisasse sempre de uma aprovação, porque eu vivenciei a ferida do abandono desde o ventre materno, né? Então é um reflexo que a gente vai ver refletir na nossa vida hoje, né? Muitas pessoas estão sendo tratadas com medicação, tomando antidepressivo, indo para caminhos de autocuidado, de cuidado, né? Buscando reparar os danos nessa saúde. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o que essas pessoas precisam é cuidar do mental, do emocional. Porque isso vai refletir na saúde do corpo, né? Hoje, como terapeuta integrativa, especialista no universo emocional feminino, eu e a Gi, que não conseguiu entrar na live, né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho de acolhimento, um trabalho de facilitadora da autocura emocional, né? Dizer para essa mulher que sim, você pode chorar. Vai ter dia que você não vai se sentir o suficiente nem para levantar da cama. E tá tudo bem, vamos acolher essa emoção, vamos entender o que tá acontecendo. Amanhã é outro dia. As mulheres não somos lineares como os homens, a gente tem oscilações hormonais, né? Há o tempo de recolhimento, há o tempo do desabrochar, né? Há o tempo do sol, há o tempo da chuva, o outono, há o inverno, né? Vamos olhar para essa vida com um olhar de acolhedor, de uma forma mais leve, sem tanta cobrança. E se eu tô me cobrando tanto, por que eu tô cobrando tanto de mim? Por que eu quero ser aquela mãe perfeita, aquela mulher perfeita? Por que eu quero tanto receber elogio? Será que eu fui uma criança que não fui validada? Né? E quando a gente se liberta dessas emoções, quando a gente vai lá, põe essa criança no colo, acolhe essa história, a gente passa a ter uma vida mais leve. Luciana, seja bem-vinda. A Lu diz assim, eu tenho esse mesmo sentimento, quero ser mãe, mas não sinto que consigo, exatamente assim. Sinta-se acolhida, Lu. Eu venci essa barreira, eu fui mãe muito jovem, apesar de eu não me sentir preparada, não ter planejado, eu casei muito.
Perdão, alguém ligou aqui, deu um apagão, mas voltamos. Foi no caminho que eu fui fazendo a minha caminhada, né? Foi caminhando que o caminho foi aparecendo pra mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que, apesar da minha origem, dos meus pais não serem alfabetizados, e eu ter aprendido a ler e escrever após estar aqui em São Paulo, que eu vim lá do interior do Nordeste, aos 10 anos que eu fui alfabetizada, né? Eu sempre busquei a leitura, buscar informações, e eu queria aprender. Então eu li e falei, nossa, por quê, né? Minha mãe e minhas tias falam assim, nossa, você nem sabia segurar sua filha direito. Eu amamentava e eu pegava minha filha no colo, assim, né? Quando eu ia levantar, a cabeça da minha filha batia na mesa ou na cadeira onde eu tava. Eu era muito desajeitada. Eu não tinha jeito pra nada, pra ser mãe. Acho que assim, eu não nasci pra ser mãe. Eu acho que eu não nascia pra ser mãe. Quando eu fui passar por processos terapêuticos, que eu fui ver a origem de tudo isso, tava lá a ferida da rejeição, do abandono na minha história de vida, né? Esse sentimento pairava de muitas vozes que eu tinha ouvido. Na minha infância eu sempre tinha ouvido que essa daí é muito desastrada. Não mexe aí não, senão você vai quebrar isso. Aonde você coloca a mão, quebra tudo. Inconscientemente, a gente vai se comportando conforme aquilo que a gente ouve, porque o nosso cérebro, ele aprende quando a gente escuta, quando a gente vê ou quando a gente sente, né? É o sentir de cada um, observar de cada um, né? E a gente vai tomando aquilo como verdade, e a gente vai refletindo isso no comportamento. Por isso é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente para ouvir, né? O que falaram ao nosso respeito, o que eu ouvi na minha história familiar, qual o comportamento das mulheres que vieram antes de mim. Eu sempre ouvi minha mãe reclamar, falando assim, mulher não presta, mulher só presta para sofrer. Se eu tivesse que nascer de novo, se Deus me desse a oportunidade, eu nasceria um homem, porque homem não sofre como mulher. Quando a gente vem de uma história de negação do nosso feminino, a gente vai estar no caminho de sofrimento, né? Puxa, ser mulher é ruim, ser mãe é péssimo, eu não quero ser isso. Só que a gente não fala isso em palavra, muitas das vezes a gente fala isso em comportamento, né? Eu tô negando uma parte de mim que não disseram pra mim que é bom. E tudo aquilo que disseram que não é bom, eu tenho como verdade. Ou aquilo que nos ensinaram que a gente vai praticar, né? Eu aprendi inconscientemente que ser mulher era ruim. Ser mãe, então, filho só dá trabalho, né? Pode ser que não seja na sua história dessa forma, Lu, mas para mim foi assim, né? Então, olhar para nossa história, acolher nossas emoções, saber por que, né, os nossos pais se comportaram assim, eles receberam e passaram para nós aquilo que eles tinham em mãos, né? E agora, o que eu vou passar para minha geração? Eu escolho fazer diferente com o que fizeram comigo. Então eu coloquei na minha mente, nossa, eu apanhei muito, minha mãe me batia, ela não sabia pôr de castigo, não faça isso, você vai ficar sem tal coisa. Minha mãe, ela já pegava a varinha lá e lapiava, né? E falava assim, mas hoje, olhando pra minha mãe é ruim, minha mãe foi... Não, ela não sabia. Na época dela era assim que educava os filhos, era assim que a mãe cuidava, né? Era assim que a mãe disciplinava, né? Batendo. Então, a primeira coisa que eu cortei, né, que eu falei, não, isso eu não vou passar para minhas filhas, é bater dessa forma. Então, eu fui uma mãe que não bati nas minhas filhas dessa forma, eu colocava muito de castigo. Às vezes, né, há uma década atrás, a gente tinha aquela liberdade, ou aquele desconhecimento, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, de que dava uma chinelada na bunda da criança, né, colocava de castigo. Mas não como a minha mãe fazia comigo, né? Então, a gente tem o poder de mudar. Ah, deixa eu ver aqui, Lu. Sim, tem isso. A negação do feminino. É muito forte, Lu. Muitas mulheres negam o feminino. Minha mãe também era assim mesmo. Isso mesmo, Lu. Muitas mulheres, né, elas negam, né, a sua natureza feminina inconscientemente. Elas nem sabem que estão negando, né? Porque elas acham que é ruim mesmo, é horrível. Ai, se eu pudesse escolher, jamais nasceria assim. Não é que eu quero ser um homem, mas se eu pudesse escolher, porque dizem que tudo pra eles é mais fácil, então, né? Eu queria uma vida mais leve,
né? Não menstruar, por exemplo, né? Ter dores de parto, né? Então as mulheres acabam indo para esse lugar de negação, né? De tanto descaracterizada que nós fomos ao longo da nossa história, né? Então, as feridas emocionais, ela nasce aí, no berço da vida, né? No colo, no ventre ainda das nossas mamães, né? Então, olhar para essa história é parte de cura. E é preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem pra gente olhar e ver como que tá o nosso relacionamento, como que tá a nossa vida profissional, como tá os nossos relacionamentos de amizade, né? Será que tem ali um ciúmes, uma insegurança, aquele sentimento de que alguém vai me trair a qualquer momento? Nossa, meu marido, meu noivo, meu namorado, ai, a minha amiga, não dá pra confiar. Ou aquele, puxa, não consigo fazer nada sozinha, tem que ter sempre alguém por perto, porque você é muito dependente emocionalmente. Ah, não me sinto pronta. A procrastinação, a escassez, né? Tudo tem uma raiz, tudo tem uma raiz. E quando a gente vasculha o baú da história da vida, a gente começa a ter aquelas cartinhas, né? Nossa, essa vai pro casulo X, essa vai pro outro casulinho, a gente coloca tudo no seu lugarzinho. Ah, Cícera, mas assim, do nada eu me curo? Não, infelizmente eu não tô aqui para te trazer engano, né? Eu e a Gia, a gente tá fazendo um trabalho muito lindo de conscientização, né? A conscientização, eu reconhecer de que algo está errado e eu aceitar que eu preciso cuidar melhor de mim, né? Me olhar de uma forma mais amorosa, me olhar de uma forma mais acolhedora, né? Me perdoando, eu me perdoar a mim mesmo por o que eu pensei ao meu respeito, aquilo que eu aprendi de errado, que as pessoas que me ensinaram não sabiam, e me ensinaram errado porque elas também aprenderam errado, né? Sobre um monte de coisas da vida, né? E agora eu me permito aprender coisas novas. O nosso cérebro, ele tem esse poder. Deus nos fez com uma potencialidade tão incrível. A gente pode dizer para o nosso cérebro que tem uma nova informação aqui, que eu quero agir dessa forma a partir de agora. Chama-se a neuroplasticidade. A neurociência diz isso, a capacidade que o nosso cérebro tem de criar um novo caminho neural. E esse novo caminho vai me trazer uma nova sensação. Eu me sentir abandonada e rejeitada. Então, hoje eu vou trilhar caminhos, eu vou fazer técnicas, práticas que vai me trazer essa sensação de que eu sou bem-vinda, sim. Que eu sou obra, criatura, né? Eu sou uma esculpida, uma preciosa dos céus. Deus me fez assim. Então, eu não sou uma rejeitada do meu pai e da minha mãe que não me quis. No meu caso, meu pai, eu não conheço meu pai até hoje. Não sei quem é o meu pai biológico. Mas o Deus, criador dos céus e da terra, ele me presenteou com um pai terreno, né? Além do amor divino, eu tive a honra de ser projetada pela biologia paterna e ser criada por um outro pai, né? E eu costumo dizer nos meus encontros que eu tenho 3 pais, né? Eu tenho o pai biológico que me gerou ali com a sua célula, né? Com as suas memórias celulares da biologia. E tenho o pai físico que me cuidou amorosamente, né? Foi o provedor da minha vida, me levou pro altar. Foi o meu pai, é o meu pai até hoje, cuida de mim, né? Eu ligo pra ele, pai, como o senhor tá? Minha mãe fica até com ciúmes, né? Dá pra ver um ciúminho da mames, né? Porque assim, ela pergunta sempre pelo pai dela. Porque eu sou muito grata, né? Pelo cuidado que ele teve comigo, né? Eu sou muito grata, até me emociono, né? Graças a Deus, eu tive o pai que eu não tive do meu biológico, eu tive do pai que me adotou, né? Então, eu sou muito grata a Deus por isso, né? Eu fui privilegiada de ter 3 pais, o celestial, o biológico e o adotivo, né? É uma honra para mim. E hoje eu olho para minha história de uma forma acolhedora, né? Eu acolho, né? Eu perdoei o meu pai biológico, embora eu não ouvi, eu não conheci, não sei quem é, mas eu liberei de dentro do meu coração esse sentimento de abandono paterno.
E hoje o meu coração é preenchido de gratidão, né? De gratidão pela minha história, porque foi a minha história que me trouxe aqui, né? Se hoje eu sou uma terapeuta emocional, se hoje eu acolho mulheres com as suas dores, com as suas vulnerabilidades, como uma facilitadora de autocura emocional, é porque eu precisei trilhar esse caminho primeiro. Nós precisamos, né, de olhar para a nossa história de dor e sofrimento para poder ensinar outras mulheres que existe um caminho, né? Que existe um caminho que pode nos deixar caminhar na trilha da vida que é tão turbulenta, mas que a gente consegue passar, né? De uma forma mais leve, né? E se foi possível para mim, é possível para você também, né? É possível para todas nós. Basta a gente se permitir, basta a gente querer, né? Estar no processo de cura, né? E ele é contínuo, meninas, é um processo contínuo. Todos os dias a gente vai olhar para nossas feridas emocionais, ou a gente vai sentir um gatilho que vai querer balançar o nosso emocional e a gente vai falar, puxa, isso tem a ver com a minha criança interior. Não tem mais a ver com a Cícera adulta hoje, né? Isso é parte da minha criança e eu acolho essa emoção. E eu libero essa sensação e não deixo mais represada, né? Porque uma emoção represada que tá ali pairando é como se fosse uma água parada, vai dar impureza, vai criar limo. Na minha terra fala que é limo, né? Vai criar ali, né? Vai desenvolver, né, ovos da dengue, né? O Aedes vai lá na água parada e vai procriar coisas ruins, né? A emoção também é assim. Então, se eu sinto algo ruim que eu não gostaria de sentir, poxa, as emoções, elas não são ruins. O ruim é a gente não saber gerenciar essa emoção, né? Dar vazão a essa emoção de uma forma cuidadosa, de uma forma que eu não fira as outras pessoas, que eu não vá lá e tô nervosa, tô irada, tô brava, e vou lá e vou bater no meu filho, vou xingar o marido, vou brigar com o cachorro, né? De qual forma que eu posso liberar essa sensação ruim que essa emoção tá trazendo naquele momento? Mas até o medo e a raiva, ela é necessária pra gente poder sentir que a gente tem que sair de certos lugares. Se você tá com raiva de certo ambiente, de certa circunstância, você vai mudar o comportamento. Vai, poxa, que eu vou tomar uma decisão, não quero mais isso pra minha vida. E a raiva pode te fazer sair daquele lugar, né? A tristeza também. A gente experimenta uma tristeza por uma certa circunstância, depois a gente experimenta a alegria, fala, nossa, como é bom, né? Eu tô alegre hoje. Nossa, eu tava triste ontem por um impacto emocional que eu tive, mas hoje eu tô feliz. Olha que bom experimentar a alegria, né? Então, as emoções, elas não são ruins, elas só precisam serem acolhidas e gerenciadas de uma forma acolhedora, né? Em ambiente seguro. Gi, minha amiga, eu vejo que você tá por aqui. Se quiser deixar alguma mensagem aqui no chat. Lu, muito obrigada, viu? A Lu fala que é uma live muito poderosa. Gratidão, minha amiga. A gente tá aqui, né, acolhendo vocês. Sejam muito bem-vindas sempre por aqui. Vocês que vão assistir posteriormente essa live, fique à vontade para nos fazerem perguntas, né, Gi? Pode chamar a gente no chat. A gente tá com processo terapêutico aberto. Tem o grupo Essência, que é o grupo de acolhimento, o grupo de apoio emocional, que tem várias mulheres lá, a gente tá sempre mandando mensagem. A gente tá com workshop agora para sábado agora, quem é aqui de Santo André, aqui do ABC, pode estar com a gente, ainda dá tempo de fazer inscrição. Olhar para a autoestima, é um workshop sobre a autoestima, né? Reconstruindo a sua autoestima, porque muitas das vezes a gente nasceu com toda a potencialidade, né? O Criador nos deu uma vida tão linda. Só que esses fragmentos de ferimento vai deixando a gente lameada, né? Da ferida, do odor da ferida emocional que a gente pode estar carregando. E a gente acaba perdendo a nossa identidade e a nossa própria autoestima. Porque não é só ir pro espelho e se sentir bonita, mas é olhar para dentro de nós e olhar na nossa essência e falar, poxa, eu tenho um valor. Eu nasci para um propósito maior. E quantas pessoas acham que não tem mais isso, né? Ah, acho que eu nasci para sofrer. Será que nós nascemos para sofrer? O sofrimento, a dor, ela faz parte do processo, mas viver em sofrimento, viver sempre em guerra, guerreando ali,
Nós não nascemos para isso, né? A gente nasceu para ter uma vida em abundância. A gente vai ter uma guerra e uma batalha vencida para a gente desfrutar dessa vida, né? Em essência, em abundância. E não ficar nesse fragmento de vida, né? A gente tem que viver o todo da abundância de que Cristo nos criou para sermos, né? A Gi falou que fez um vídeo para anexar ao vivo, mas não entrou. Ah, minha amiga. A gente vai tentando nas nossas páginas, no nosso feed, né, posteriormente. E as meninas podem nos seguir por lá, nos chamar, né? Se você sentiu aí que essa live falou com você, se você quiser partilhar com uma amiga também, que você sente que ela precisa ouvir essas palavras, né? Será uma grande honra. Compartilhe, curte, deixa a sua mensagem aqui abaixo. Vou tentar deixar salva, né, Gi? Ai, gratidão, minha amiga. Nós somos. Eu aprendo muito com você, viu? Você sabe que você foi uma inspiração para me trazer aqui para as redes, porque eu não tinha coragem, gente. Eu não canso de falar isso. Eu tive apoio, viu, para estar aqui. A gente precisa de estar em rede de apoio. Pessoas que nos encorajem para a vida de uma forma com a essência, com a verdade, né? E a Gi é uma delas na minha vida, que me encorajou para estar aqui na live, né? Infelizmente, a gente não conseguiu estar juntas aqui, né? O Instagram deu algum bug, não sei o que aconteceu, que a gente sempre que entrava, caía, né? A Gi abria, eu entrava na dela, caía e vice-versa. Por isso que ela não está aqui, mas ela tá na mensagem aqui. E os caminhos de cura é isso, meninas. É vocês procurarem, né? Identificar aonde que está doendo, né? E procurar o curativo para essa ferida, né? Tratar. Às vezes precisa de uma sutura, às vezes precisa de uma cirurgia no físico, não é? Quebrou um osso. A Gi, por exemplo, tá lá, né, Gi? A gente fala que é a patinha dela, né? Fez uma fraturinha aí no dedo, né? E tá lá com o gessinho cuidando, né? E aqui na luta, aí nos bastidores, né? Não conseguiu entrar, mas ela estaria aqui, né? E na alma, quando é na alma, né? Quando é nessa emoção, a gente também precisa colocar curativo, trocar o curativo, né? Porque o curativo, ele tem que ser trocado, porque precisa ventilar essa ferida, né? Para poder cicatrizar. E a gente vai lá por um remedinho de novo, e vai lá, troca no outro dia. Quando você pensa que não, fala assim, nossa, sarou, já posso tirar o curativo, já dá para ficar sem curativo. E agora você vai viver a vida aí na reabilitação, né? Se cuidando para não fazer outras feridas, né? E a gente segue, né? Nesse autocuidado continuamente, todos os dias. Então, meninas, os convites estão em aberto. Tem também o grupo que vai começar dia 15, né, Gi? O grupo Reencontro Interior. A gente tá abrindo aí a segunda turma. Tem uma turma encerrando aqui essa semana. Semana que vem a gente vai fazer a despedida desse grupo. E uma nova turma chegando, né, na próxima quinzena, próxima semana, dia 15. A gente inicia um novo processo terapêutico em grupo, com valores acessíveis de investimento, porque é um processo em grupo. Pode também nos chamar no individual, para um acolhimento emocional, algo que a gente possa aí contribuir para sua vida. E a gente segue por aqui. Gratidão, meninas, vocês que estiveram aqui. Lu, gratidão por partilhar, viu? Sinta-se acolhida. Gi, minha amiga, tem alguma mensagem que você queira deixar aqui para quem vai assistir posteriormente, que eu possa reprisar aqui? Algo que você queira contribuir, falar? Meninas, se tiverem alguma pergunta, deixa abaixo da live, ou pode deixar aqui. Gratidão, Lu, eu que agradeço pela sua presença, contribuição linda, muito incrível, viu? Então, seguimos no caminho de cura. Eu separei uma frase aqui, né, que não é minha, não, eu peguei de um estudo e também não citava quem falou, mas olha só como diz. A ferida não foi culpa sua. Alguém pode ter te ferido, mas a cura, ela é sua responsabilidade. E ela começa com a consciência de que você precisa ser curado. Não sei quem falou, quem escreveu, mas eu partilho aqui com você. Então, tá nas suas mãos a responsabilidade. Vai continuar com a dor ou vai procurar aí um caminho de cura? Nós seguimos aqui do outro lado, pode nos chamar. Aquilo que a gente puder contribuir na vida de vocês será uma grande honra. Gratidão, meninas. Seguimos juntas, né, Gi? Meninas, até a próxima. Segue o nosso feed, o cronograma das próximas lives com os temas estão lá. Eu vou tentar deixar essa live gravada
E curtam, compartilhe aí com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. E gratidão pela presença de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.